Olá, meus amigos, muito boa noite. Hoje, mais uma vez, agradeço a oportunidade de poder falar com vocês e dizer um pouco mais sobre o Livro dos Espíritos, que já vimos algumas semanas aí que estamos falando sobre a parte terceira do livro, que é a parte das leis morais. Hoje vamos falar do capítulo 6º da parte terceira, que é da lei da destruição. E dentro desta lei existem alguns itens, alguns capítulos curtos dentro das leis que a gente tem que estudar. Então, dentro da lei da destruição, hoje vamos falar sobre da destruição necessária e destruição abusiva. Poxa, Eduardo, mas por que temos a lei da destruição? Essa é uma das perguntas que Kardec fez aos espíritos. E os espíritos responderam de forma sucinta esta pergunta, dizendo que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Gente, a gente fica pensando, mas por que tem tsunami? Por que tem a eclosão de um vulcão? É uma lei natural. É um agente, é uma reação que existe na Terra para que se acomode e possamos andar. Veja nessa pandemia que estamos vivendo. Através dela, a gente conseguiu atingir o ápice de que nunca conseguimos, nesta espaço curto de tempo da ciência, de criar uma vacina. A vacina foi criada em menos de 8 meses. Então foi necessário a destruição através de um vírus, que a gente acha que o vírus é o mal. Não, o vírus é um ser vivo. É o nosso corpo que não combate esse vírus de uma forma totalitária que a gente consiga imunizá-lo. E ele acaba nos afetando. Mas o problema não é o vírus. O problema é que o nosso corpo não está para o vírus adaptado. E é preciso uma vacina. E essa vacina foi a ciência que conseguiu evoluir de forma fantástica para atingir o objetivo, que daqui a pouco nós estaremos sendo vacinados. Então, foi preciso ter uma destruição para que a ciência pudesse se ultrapassar uma velocidade e ter uma vacina. Então, essa lei da destruição, ela existe para que possamos evoluir gradativamente. Tem uma pergunta que é a 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Pergunta profunda. Os espíritos respondem assim: as criaturas são instrumentos de que Deus serve para chegar aos fins que objetivam. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece ao duplo fim. Tem duas finalidades: a manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e a utilização dos despojos, dos invólucros exteriores que sofrem destruição. Ok? Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante, do nosso corpo. O essencial é o princípio inteligente, espírito, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa,
Bom, aqui a gente entrou num tema que é da destruição abusiva. Vimos de forma simples que pode ser os dois lados. Um, para nossa alimentação. Dois, de forma abusiva. A nossa alimentação ela pode ser destrutiva, sim, e eu digo do vegetarianismo e de quem é carnívoro. Porque o vegetarianismo, as pessoas não entendem que, do jeito que está se propagando, existe uma devastação da terra para se plantar a soja. Só que a soja aqui no Brasil, meus amigos, é uma commodity de exportação. No mundo todo se compra soja daqui. Assim, pior é quando há carne, porque a gente devasta as florestas para que seja tornado pasto. E esse pasto vem para que o boi cresça, é necessário que tenha água. E essa água, que é a fonte para se propagar a nossa floresta, ela é direcionada para o pasto. Então a gente tem uma dupla forma de destruição, hein? Onde que a gente pensa que os bichinhos vão nos alimentar, na verdade, essa alimentação chega ao nosso prato de forma através do açougue, só que o processo que se dá isso é muito valoroso. Nós iremos pagar um preço alto por isso daqui para frente. E o vegetarianismo também faz parte segmentada de escala menor desse processo. Tem que ter uma consciência. E essa consciência ela vai nos fazer bem um dia. E aí a gente entra na forma abusiva da coisa, né? Tem outra pergunta que o Kardec fez, que é sobre esse abuso que se dá na destruição. Então, os espíritos perguntam assim: em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Pergunta 734, para quem quiser dar uma olhada. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Essa frase poderia ser estampada aí para que a gente tenha em tudo, não somente na alimentação, mas em tudo. Em tudo. Forma de consumo, Black Friday, que foi um estímulo para que a gente compre coisas desnecessárias. E a gente faz, porque a gente é induzido pelo marketing, pela forma abusiva de propaganda que chega até nós e a nossa mente consome aquilo, mesmo sem a gente ter necessidade. Mas a gente consome. Isso é ruim. Isso é ruim. A gente está falando aqui dos animais. Mas tem tantas outras coisas que a gente toma uma ação e a gente não percebe o quanto que isso é prejudicial a nós. A nós. Às vezes a gente não tem essa necessidade, mas a gente faz. Isso é muito ruim, tá? A gente deve pensar mais nas nossas atitudes, nas nossas necessidades cotidianas. Para que eu preciso de uma casa gigantesca se eu moro sozinho? Para que eu preciso de 2 carros se hoje eu só me desloco talvez no final de semana? Para quê? A gente deve pensar nisso daí. Tem um estudo, tem um site, na verdade, onde o André Trigueiro, palestrante fabuloso, jornalista fantástico, que ele ministra aulas na escola e ele deixa, que ele é um ambientalista, tem um site onde demonstra, você coloca o que você tem na sua casa. Ah, minha casa tem tantos metros, eu uso 2 carros, eu tenho 5 televisões, eu tenho tantos pares de sapato, eu como desse jeito. E esse site, ele calcula o seu
espaço dentro do mundo. E ele faz uma comparação de quantos mundos seriam necessários para que pessoas como você vivessem nele. Isso é o consumo. Então, ele faz parte da nossa tese aqui, que nós estamos falando, que é a lei da destruição, né? E tem uma outra pergunta que eu queria compartilhar com vocês, que é a próxima, 735, que também nos faz pensar muito. O que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. É um exemplo, foi a caça, tá? Foi um exemplo. Mas poderia ser outras coisas, a bebida, outras coisas. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades. Um animal não mata, não vale um tigre. Um tigre não mata 3 boi para comer. Ele mata um boi para comer e ele sobra, lá vem outro, pega e come. Saciou, acabou. Acabou, ele não sai destruindo todos os bois. A gente faz isso. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedidas, pois isso significa que cede aos maus instintos. Meus amigos, a gente deve prestar muita atenção, porque a lei da destruição, ela não está apenas em destruir uma coisa para... Não é isso. A gente vai destruindo aos poucos. Porém, essa destruição, ela tem uma necessidade, ela tem um porquê. Então, quando a gente pensa que o mundo entra ele entra na era do gelo, é para que a gente se renove, para ele se renovar, tomar forma de uma nova era. Assim é com a gente também. Assim é com a gente. As coisas se destroem, nós destruímos as coisas com uma finalidade fútil hoje. Agora, se a gente começar a pensar que a gente precisa apenas daquilo e não mais do que a gente vai começar a ter um mundo melhor. Então, façamos uma reflexão para que possamos viver no mundo que estamos mudando, que é um mundo de prova e expiação, para um mundo de regeneração, que possamos nos equilibrar conforme esse mundo de regeneração será. Porque o mundo de regeneração nada mais é que nós tomamos as coisas espirituais acima das coisas materiais. Basicamente é isso. Então a gente precisa evoluir nesse sentido. E eu deixo o meu grande abraço a vocês, porque é muito bom sempre falar contigo. Amigos próximos, porém distantes, mas o coração cheio de alegria e cheio de vontade de estar junto. Boa noite e fiquem com Deus.